Evangelho do terceiro domingo da Quaresma, ano A. João, capítulo 4, versículos 5 a 42. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Ao meio-dia, mais ou menos, Jesus sentou-se perto do poço, cansado da viagem. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: "Por favor, me dê um pouco da água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. "O senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é então que o senhor me pede água?" respondeu a mulher. Ela falou isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida." Ela respondeu: "O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água que dá vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte viva que dará vida eterna." "Por favor, me dê dessa água", pediu a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", mandou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. "Você está certa, dizendo que não tem marido", disse Jesus, "pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade." "Agora eu sei que o senhor é profeta", respondeu a mulher. "Nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." "Mulher, creia em mim", disse Jesus. "Chegará o tempo quando ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, quando os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir", respondeu a mulher, "e quando ele vier, vai nos explicar tudo." "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você", afirmou Jesus. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, porque ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus porque ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou o pote, voltou até a cidade e disse aos moradores dali: "Venham ver o homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele é o Messias?" Assim, muitos saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos de Jesus pediam a ele: "Mestre, coma alguma coisa." "Tem uma comida para comer que vocês não conhecem", responde Jesus.
Então começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daqueles que me enviou e terminar o trabalho que me deu para fazer. Vocês costumam dizer: mais 4 meses e teremos a colheita. Porém, olhem e vejam bem os campos. A plantação já está madura e pronta para a colheita. Quem trabalha na colheita recebe o pagamento e ajunta para a vida eterna. E assim, o que semeia e o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me falou tudo o que fiz. Quando os samaritanos chegaram, pediram a Jesus que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da mensagem dele, e diziam à mulher: agora cremos porque nós mesmos ouvimos falar, e não pelo que você disse. E sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Palavra da salvação. A conversa com uma mulher samaritana revela como Jesus se comporta diante dos preconceitos morais, de raça e das discriminações sociais existentes na humanidade. Naquele tempo, uma grande inimizade prevalecia entre judeus e samaritanos. Os judeus se julgavam uma raça superior, escolhidos por Deus, e acreditavam que uma aproximação com ele se dava somente mediante o conhecimento e a prática da lei. Mas não compreendiam e não aceitavam a mensagem de Jesus, a ponto de obrigarem a sair da Judéia. Os samaritanos eram considerados pelos judeus um povo herege e, consequentemente, eram marginalizados e, apesar da discriminação, acolhem Jesus como Salvador. Ao conversar junto ao poço de Jacó com uma mulher samaritana que publicamente assume a sua fragilidade e a sua história, Jesus ensina, no Evangelho de hoje, como todos devem se comportar, desprovidos de qualquer tipo de preconceito, com uma nova postura nas relações de fraternidade e gratuidade. Ele mostra que, como qualquer pessoa, essa mulher tem sede de vida, sede dessa água que é o Espírito, a força que vem de dentro. Ele se apresenta a ela como a fonte de água viva que deve brotar de dentro de cada um. Outro fato importante no Evangelho diz respeito ao nacionalismo religioso, muito presente naquela época. Com base neste argumento, os judeus acreditavam que a única adoração válida para Deus era o que se realizava no Templo de Jerusalém, e criticavam os samaritanos que adoravam ao Deus na montanha. Jesus mostra que Deus quer ser adorado na própria dimensão da vida humana. O verdadeiro culto a Deus independe do lugar onde ele acontece, mas se dá de fato na própria vida dedicada ao bem dos outros. Esta é a adoração em espírito e verdade.